Quando dedicamos as nossas horas na convivência salutar com os familiares, estamos bem aproveitando a vida. Quando fazemos exercícios, nos distraímos no lazer, na descontração saudável, estamos dando valor à vida. Quando estudamos, trabalhamos, passeamos, sem nos intoxicar com drogas e excessos de toda ordem, estamos aproveitando de forma inteligente as nossas existências. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida. E não nos iludamos de que a estamos aproveitando acabando com ela. Se você é partidário dessa ideia, vale a pena repensar com seriedade em que consiste o aproveitamento da vida. E se você acha que os vícios lhe pouparão a existência, visite alguém que está se despedindo dela, graças a um câncer de pulmão provocado pelo cigarro. Converse com quem entrega suas forças a uma cirrose hepática causada pelos alcoólicos. Ouça um guloso inveterado que se encontra no cárcere da dor por causa dos exageros de mesa. Visite um infeliz que perdeu a liberdade e a saúde para as drogas que lhe consomem lentamente. Vislumbrando a vida por esse prisma, talvez mude o seu conceito sobre aproveitar a vida. A vida é um poema de beleza cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. Por consequência, a oportunidade da existência física constitui um quadro à parte de encantamento e conquistas, mediante cuja aprendizagem o espírito se embeleza e alcança os altos planos da realidade feliz. Canta, mergulha no templo de tudo que há dentro do teu coração. Tua voz pode ser o único livro que alguém pode ler e serve de abrigo para quem não tem mais com quem contar, um novo sol a brilhar. Canta, espalha no vento sublimes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer desse pão. e a canção guiará a qual
grandes promessas de libertação. Canta que a gente precisa beber dessa água, comer nesse pão. E a canção guiará a quantos vierem. Quem precisa encontrar a luz do caminho. E pra quem não tem mais o que esperar, Existe a voz que se levanta e canta, Canta mais. É tua a voz que se levanta e canta, tanto em nós. Quem me tocou, pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te toquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Quem me tocou, Perdão, Senhor, pois eu senti me entrego a saindo ti, de mim buscando minha uma virtude em meio à multidão. Quem me tocou, Quem me curou, a esperança nos liga ao céu. Toque divino nas vestes do amor. a ternura é o orvalho Ao sedento viajou. O sol da escuta é o agasalho a quem Precisa de calor. Vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. foi a tua fé que te salvou.
melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. João 8:4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz fora encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do Mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Emmanuel. Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs, que a paz do Mestre seja conosco. Vamos orar? Elevar nosso pensamento ao alto,
buscando o nosso Mestre Jesus para, primeiramente, agradecê-lo por todas as oportunidades que Ele tem nos oferecido, mas rogar ao Mestre que abençoe toda a humanidade terrestre, onde há tristeza, dor, sofrimento, que os mensageiros de Jesus estejam presentes para, se possível, aliviar a dor dos nossos irmãos. Que a luz bendita do nosso Mestre querido possa envolver todos os lares do nosso planeta, nos dois planos da vida. Que essa luz alcance a intimidade de cada um de nós, a fim de que possamos atravessar as dificuldades, os obstáculos, os problemas, com coragem, com ânimo, com força, a fim de que possamos vencer a nós mesmos, vencer essa etapa que estamos atravessando no planeta. Mas, finalizando, obrigado, Mestre. Muito obrigado pelo lar que moramos. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo alimento do dia a dia, pela água que bebemos, que saciamos a nossa sede. Enfim, obrigado, Mestre, obrigado por tantos benefícios oferecidos diariamente. Muitos deles nem demos conta da importância que eles são considerados em nossas vidas. Que a tua paz, a tua luz seja conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre o capítulo 4 da pluralidade das existências. A questão é a 191, né, que está lá no Livro dos Espíritos. E aí, a pergunta de Kardec aos espíritos foi a seguinte: a dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E aí os espíritos responderam para Kardec: da infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. E aí Kardec novamente voltou a perguntar aos espíritos: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos responderam: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham ainda no estado de germe. E aí, sobre essa questão, Allan Kardec fez uma observação. Ele disse o seguinte, que a vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases
que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo a sucessivos períodos. Chega ao período de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Que sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas sim vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto se produz. Na do espírito, há existências corporais que nenhum resultado se colhe, porque não soubemos aproveitar. E aí, Miramês traz o seguinte comentário a respeito dessa questão 191. Ele diz o seguinte: o estado da alma, as suas primeiras vestimentas materiais, ela é rudimentar, pelos rudimentos de que vida se apresentam no espírito ainda em estado de sono. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, sua natureza tem valores imortais que por vir irá conhecer como semelhante à dos espíritos superiores. Deus Supremo criou a vida em todas as suas sequências. Vida esta que obedecerá às leis criadas por ele mesmo inconsciente. E quando a lucidez se fizer presente pela regência do tempo, ela entrará na corrente do progresso, com esforço próprio, de maneira a acelerar o despertamento do espírito, como sendo sua conquista no que lhe toca fazer. As próprias paixões representam um desenvolvimento da alma, não a perfeição a qual virá depois, pelo conhecimento e sim pela prática do amor. As tribos indígenas nem sempre são compostas de almas primitivas. Existem muitos índios que ali vieram como provações. E nesse estágio de provas acabam ensinando muitas coisas aos outros, que desconhece o princípio de muitas das leis naturais. Há grandes espíritos intelectualmente falando que ingressam nesses meios para aprenderem a simplicidade, abrindo os olhos para a natureza e bebendo dela a luz da paciência, porque na posição em que antes se encontravam, se achavam cegos pelo orgulho e pela vaidade. Quando deles não foram, por bênção de Deus, ressurgir nas tribos africanas, para eles, uma degradação biológica, racial e social, no sentido de quebrar a prepotência e amenizar o ódio e entrar no aprendizado da humildade.
Quando os navios negreiros trouxeram da África para o Brasil milhares e milhares de negros, muitos dos quais vieram juntos e muitos deles eram antigos patrícios romanos que se degradaram pela luxúria e pela maldade, vieram ou voltaram como escravos, onde o chicote e a masmorra eram a escola para a pele do engenho como escravo, onde o chicote, né, e essa mesma masmorra os faziam mudar os sentimentos. Eram a correção que ocorreu na terra. E o tempo conhecia aqueles negros que antes foram senhores implacáveis. Muitos deles melhoraram adotando o princípio da humildade e da obediência, tornando-se úteis em todos os trabalhos caseiros. Uns na figuras de mães pretas e outras servindo-se através da utilidade para a criação dos filhos de seus senhores, e outros como os conhecedores de ervas, como curandeiros, verdadeiros curandeiros de fama, que curavam os próprios carrascos familiares e quando eles mesmos adoeciam. Já se destacavam naquela época os negros inteligentes, ainda que sem qualquer tipo de instrução, e que muitos deles eram filhos de escravas com senhores de engenho para terem melhores oportunidades de aprender e daí sim ajudar na libertação da sua raça, se regrediram material ou socialmente ou até mesmo intelectualmente, mas o que não ocorreu foi a sua regressão espiritual. A vida registra tudo o que fazemos, em todos os ângulos, sem perder um momento que seja. Tudo no mundo é aproveitado. Tudo se serve para o bem e para a coletividade. Deus é Deus, de bondade e de amor. E no grande empenho de ajudar todos, usa os recursos que acha mais conveniente. O espírito é viajador da eternidade, que passa de país para país, de mundo para mundo, buscando novos entendimentos e acendendo as luzes nos corações. Então, gente, essa questão 9.1, elas nos deixa bem claro o quê? Que a vida do espírito, ela se compõe de uma série de existências corpóreas, e que cada uma das quais, dessas existências, representa para ele, o espírito, uma ocasião, uma oportunidade de progredir, de melhorar. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em que cada um dos quais o homem, ele obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem, há dias que nenhum fruto é produzido. Da mesma forma, a do espírito, que às vezes passa-se por várias existências corporais e que nenhum resultado é obtido porque ele não soube aproveitar esta oportunidade. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão da questão 191 do Livro dos Espíritos. Obrigado a todos pela oportunidade e que possamos voltar para os nossos lares essa noite em boas companhias espirituais. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. O Espírito Hilário Silva, no livro O Espírito da Verdade, ele traz uma mensagem intitulada Há um Século.
Nessa mensagem, ele narra que Allan Kardec, uma manhã do mês de abril de 1860, muito embora ali a consolidação, o estabelecimento da Sociedade Espírita de Paris, a venda crescente e constante dos livros, faltava dinheiro, né, para a obra grandiosa que os espíritos haviam colocado em suas mãos. E ali ele estava um tanto preocupado, né, um pouco, a pressão muito grande sobre ele. Então ele estava acabrunhado naqueles dias, né? E aí várias correspondências, algumas nem tão amigas, né? E tudo isso pairava ali sobre a mesa de Kardec naquela manhã, quando a sua esposa lhe trouxe uma encomenda que ele abriu cuidadosamente. E aí Hilário Silva narra o seguinte: o professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe antes de tudo prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Quer dizer, Kardec, ele tinha recebido ali um livro com uma carta, e estava lendo a carta, que o mensageiro diz que aquele livro que ele estava mandando para Kardec, ele tinha fortes razões para que Kardec continuasse o seu trabalho. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira de ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, e sentindo as necessidades do homem e do mundo, e vivendo com dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de outros tantos, ante a fatalidade. Precisa a gente lembrar que ali, aquele século que Kardec estava vivendo, né, o ano de 1800, imperava ali o pensamento materialista. Era muito comum o pensamento materialista. Por isso que ele fala, vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna, e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se as noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para atirar-me, ou seja, ele estava na iminência de se atirar ao rio Sena, né, para se suicidar. E ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado, que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Lorraine. Aquela pessoa que assinou isso aí. E ele surpreso, né? Porque, de fato, aquela pessoa estava lá falando que o livro tinha salvado a vida dele, e ele estava ali na iminência de praticar, tirar a própria vida, se atirando ao rio Sena. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume este que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver.
Ainda constavam na mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, então, um exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que a missiva se referia, mas também outra, em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz ao banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consumo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos, e antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então esse episódio, Hilário Silva narra como que o Livro dos Espíritos houvera salvado duas pessoas do suicídio, ou seja, da rendição final. A doutrina espírita ela tem estudado, tem se debruçado sobre o tema do suicídio, porque hoje é um tema muito importante dentro da medicina mental que a humanidade vive. Existe um grande número, e o número ele é crescente de suicídios na nossa sociedade. O mês de setembro, o mês que se avizinha agora, é um mês especialmente dedicado ao estudo e principalmente à prevenção do suicídio. E a doutrina espírita tem contribuído muito, como narra o exemplo aqui, a prevenção do suicídio, a mostrar todos aqueles que estão pensando, que estão imaginando no sentido de mantendo a ideia do suicídio, a transformarem esse ideal. Até porque já tem se estudado e visto que na sua enorme, mas na grande maioria dos casos, o suicídio é uma ideia fermentada dentro da pessoa. Não é algo de improviso, não é algo que a pessoa faz de inopinado, mas foi uma ideia que brotou internamente e ela foi regada, foi mantida. Essa ideia germinou, cresceu, até culminar no ato. Tem-se estudado, dentro da medicina, que um dos principais fatores, as principais causas do suicídio é a depressão. A depressão hoje, ela é o componente número 1 quando se fala em suicídio, porque ela abate todas as forças de resistência do indivíduo. Em seguida vem outras causas, como adicção, dependência de tóxicos, do álcool, o diagnóstico de doenças que sofrem o preconceito social, enfim, um número de causas que dão a sua frequência com maior ocorrência. Mas a principal delas tem sido a depressão. O que a doutrina espírita diz sobre isso é o seguinte: tão logo identificado esses fatores internamente, é imperioso, essencial que a pessoa, o indivíduo, procure
de primeiro momento, o tratamento médico. Se a pessoa está identificando nela pensamentos de ideação suicida, de que minha vida não vale a pena, é melhor que eu morra, o que eu estou fazendo nesse mundo, e coisas desse gênero, é imediato que a pessoa procure um atendimento médico. A doutrina espírita, pelo contrário, não faz nenhuma, assim, a doutrina espírita resolve isso não é coisa médica, é coisa da doutrina espírita resolver. Não. A primeira coisa que a doutrina espírita diz é: se existe esse pensamento, se existe essa ideação suicida, procure-se de imediato um tratamento médico com um bom profissional. E se a gente, por acaso, começa a perceber num colega, num companheiro, num conhecido, num familiar, algum tipo de comportamento que é característico da ideação suicida, que a gente não se abstenha de conversar. O que se propõe hoje como metodologia é que a gente aborde a pessoa de maneira jeitosa, vamos colocar assim, mas converse sobre o tema. Não conversar é a pior das soluções. Vamos dizer assim, precisamos colocar para a pessoa, que às vezes nem ela mesma sabe com exatidão, que ela está passando por um problema que é gravíssimo. E que ela precisa procurar um tratamento, que há tratamento, porque muitas vezes a pessoa pensa, não, isso não tem o que fazer. Eu sempre fui assim, nasci assim, não tem solução. Tem solução, sim. O que a doutrina espírita propõe, e em complemento ao tratamento disso, é que, como diz André Luiz, no livro Estude Vida, a maioria de nós, grande parte de nós também temos o que se chama doenças fantasmas. Nós cultuamos, diz André Luiz, muitos de nós, dentro, internamente, em nossa mente, doenças que na verdade não são reais. Imagina o seguinte, vamos fazer um paralelo, é apenas um exemplo comparativo. Imagina aquela pessoa que não tem nenhum problema de saúde, fisicamente ela pode fazer todos os exames, mas ela está sempre indo no médico falando, eu tenho um problema, eu estou com doença, eu acho que eu vou morrer do coração, eu tenho vou ter um câncer, vou ter isso, vou ter aquilo. Ela está sempre achando que está doente, apesar de todos os exames, o médico falar que não tem, os exames mostram que não tem, mas intimamente ela acha que tem. O que André Luiz está colocando, nos mostra nessa mensagem, nós podemos ver lá em Estude Viva, é o seguinte, é que muitas vezes esse comportamento, aí ele vem associado, vai trazer consigo questões de obsessão. E o indivíduo começa a nutrir obsessões internas pelo seu próprio pensamento. Né? Aí, nutrindo essas obsessões, a gente abre as portas à nossa casa mental, nós perdemos todas as resistências da nossa casa mental, porque nós temos, por natureza, o instinto de conservação, né? O instinto da nossa própria preservação, ele é fortíssimo. Mas muitas vezes nós abrimos os portões dessa grande muralha para obsessões, por achar, né, que eu estou sempre doente, mantendo um pensamento sempre pessimista, e isso prejudica a nossa resistência. E nos abrimos a sugestões espirituais que nos favorecem a ideação suicida. É onde a pessoa acha, então, fala, não, eu não mereço viver. Eu não tenho por que estar no mundo. Seria muito melhor se eu morresse, ficaria muito melhor para todo mundo. E a pessoa, então, naquele pensamento de menos-valia, vai alimentando isso, alimentando, até chegar numa situação dela tirar a própria vida. Há muitas questões também, há muitos exemplos dentro da bibliografia espírita,
de, às vezes, espíritos que não souberam suportar determinadas conjunturas da vida que nós hoje sabemos pela doutrina espírita que são para o nosso bem. Muitas vezes, provas que nós precisamos suportar são para o nosso bem. São provas que vão engrandecer o espírito. E nós, com a nossa resistência falha, nossa resistência baixa, nós vamos nos entregar ao suicídio. Então a pessoa, às vezes, passa por uma traição conjugal, ela não é capaz de suportar aquilo e descamba no suicídio. A pessoa tem uma empresa, é um empresário, e acaba tendo um mal sucedido ali na empresa, vai à bancarrota material, ele é incapaz de suportar aquilo e também tira a própria vida. E várias situações em que nós vemos pessoas por terem um grande desgosto, vamos colocar assim, um problema de saúde, às vezes uma doença de tratamento muito difícil, muito dolorido, né? Ele não tem aquela perspectiva de cura tão rápida, tira a própria vida. Ou um problema social, que a pessoa vai se ver, nossa, todo mundo vai me criticar, vai me humilhar, eu vou ser pisoteado por todo mundo, então a pessoa acaba tirando a própria vida. O que a doutrina espírita nos recomenda, nos sugere, nos ensina sobre isso, é que sempre que nós identificarmos alguém nessa situação, falarmos da vida espiritual. Porque no fundo, quando a gente, no fundo, mesmo inconscientemente, quando a pessoa tem esse projeto de fuga, porque nada mais é do que uma fuga da realidade presente, né? A realidade que se apresenta naquele momento, a doença, a dificuldade financeira, algum problema gravíssimo, e que se coloca lá na vida da pessoa, ela tem que enfrentar aquilo. Quando eu estou fugindo daquilo, de certa forma, eu estou negando que existe a vida depois da morte. Então, o que nós temos que falar, para quem está começando a despertar tudo isso aí, primeira coisa, existe uma vida espiritual. A vida não se encerra, não termina com o túmulo. E essa talvez seja a principal surpresa da pessoa quando chega no mundo espiritual na vinda pelo suicídio, né? O Allan Kardec vai perguntar na questão 957 do Livro dos Espíritos, é o seguinte: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Ou seja, o que o suicídio vai provocar, a pessoa que desencarnou pelo suicídio, o que isso provoca no espírito, né, lá no mundo espiritual? E os espíritos vão responder: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Isso nos traz uma primeira observação, que muitas vezes nós ouvimos dentro da doutrina espírita, dentro do meio espírita, que a pessoa que desencarnou pelo suicídio vai sofrer horrores em vales tenebrosos, em zonas purgatoriais as mais terríveis possíveis. A gente traça todo um cenário de, figuradamente, um inferno que a pessoa vai viver, né, em função do suicídio. Não é bem assim que os espíritos estão colocando. Ou seja, eles estão falando, não há penalidades fixadas e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que o produziram. Nós não estamos dizendo que não existe para o espírito a necessidade da reparação do ato. Isso existe. O que nós estamos falando é que se traça um cenário de completo horror, né,
de completa, algo que chega a ser quase indescritível para o suicídio. Nós temos que ter muita prudência, muita calma na hora de falar isso, porque, como está dizendo isso, vários exemplos dentro da doutrina espírita, as consequências disso variam conforme a condição do espírito e as causas em que se deram esse ato, né? Mas, aí continua os espíritos, uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros uma nova existência que será pior que aquela cujo curso interromperam. Mas a grande causa, vamos dizer assim, o grande surpresa, o que se passa no espírito, isso é invariável, vamos dizer assim, 100% dos casos, é o arrependimento. Por que que eu fui fazer isso? Porque se vê no mundo espiritual que o suicídio foi a pior das soluções, né? Há uma mensagem também de Francisco Cândido Xavier, que intitulado Eu Poderia Ter Lutado um Pouco Mais. Um colega de Zé Joviano, que trabalhava com o Chico ali na Fazenda Modelo, né, mas nesse caso era no Paraná, um amigo dele sofreu uma injustiça muito grande. Ele foi penalizado pelo Ministério da Agricultura por causa da calúnia de um terceiro colega. Ele fez lá uma denúncia infundada, falsa sobre ele, ele acabou sendo demitido, sofrendo penalidades, e ele não suportou aquilo, e acabou se suicidando. Passado um tempo, né, ele manifesta ali pelo Chico, traz uma mensagem, mostrando assim, justamente esse sofrimento dele, de ter deixado esposa, deixado as filhas, né, em sofrimento, e traz ali uma frase muito importante, dizendo assim, eu poderia ter lutado mais um pouco. Lá no mundo espiritual, ele chegou a esse ponto. Eu poderia ter lutado mais um pouco. Esse é o grande sentimento que passa a reinar em praticamente todos os casos de suicídio. A pessoa chegar no mundo espiritual e falar, mas eu podia ter tentado resistir, eu poderia ter tentado, suportado, passado aquilo, porque no mundo espiritual, o espírito vai ver que todas as lutas, todas as dificuldades, tudo aquilo que a gente passa no mundo material, que no mundo material nós temos dificuldades, mas quaisquer que sejam elas, o tempo passa e resolve tudo, né? Tanto que existe uma mensagem também, chamada Tem de Bom Ânimo, que ela diz o seguinte, se te encontras angustiado, se te sentes tentado ao suicídio, ora a Deus e busca a presença de um amigo com quem possas conversar. Quase todos os homens experimentam semelhante estado emocional, notadamente quando o sofrimento, em suas múltiplas nuances, lhes subtrai a alegria de viver. Se a tempestade das provações desaba sobre a tua vida, não desesperes. Breve, o sol voltará a brilhar no horizonte de tuas esperanças. Suporta corajosamente a dor que te acicata a alma, recordando que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a ninguém desampara. Se te encontras angustiado, pensa naqueles que estão lutando em silêncio por um mundo melhor e junta-te a eles, consagrando os teus dias a uma causa nobre. Não acredites que nada possas realizar na seara do bem. Cede as tuas mãos ao Senhor e Ele por ti fará maravilhas. Esquece a ideia da morte e vive para os que te amam. O sacrifício pessoal
é uma estrada de beleza indefinível. Amanhã, quando alcançares a grande renovação, agradecerás a cruz que te possibilitou compreender e abençoar a vida. Em outras palavras, né, ele fala assim, quando alcançares a grande renovação, ou seja, no momento depois do nosso desencarne, quando nós estivermos no mundo espiritual, nós vamos entender que aquelas dores, aquelas dificuldades, aquelas provações, todas aquelas angústias que nós passamos aqui no mundo espiritual, de doenças, de sofrimentos, de lutas com familiares, de lutas no trabalho, de privações, tudo que nós passamos que hoje nos causa dor, na verdade possibilitou o nosso crescimento, possibilitou o nosso desenvolvimento. É por isso, então, que os suicidas, quando chegam no mundo espiritual, têm esse pensamento, eu poderia ter lutado mais um pouco. Esse é o grande arrependimento. Por que eu não lutei? Por que eu não perseverei? Por que eu não caminhei, não dei um passo a mais? E esse é um grande ponto que também que a doutrina espírita nos coloca. Ou seja, se nós estamos com essa ideação suicida, aguarde um pouco mais. Espere um pouco mais, que às vezes o mundo amanhã vai trazer uma solução para nós, né? Pode ser que hoje a gente não está vendo a solução, mas amanhã essa solução vai aparecer. E que nós também, outro grande ponto que a doutrina espírita nos coloca, e os nossos familiares, nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós amamos, que partiram através do suicídio. O que nos recomenda, nos ensina a doutrina espírita que é de enorme valor são as nossas orações, os nossos bons pensamentos, as boas lembranças, o nosso desejo de tudo de bom, de tudo de melhor para eles, e que as nossas preces são para eles muito benéficas. Então, orar, fazer as nossas preces em favor daqueles que suicidaram é muito bom para eles. Nós não podemos esquecer isso, né? Tem uma mensagem no livro Corações Renovados, de uma jovem que se suicidou também, ela mandando uma mensagem para a mãe dela. Ela diz o seguinte: mãezinha Júlia, abençoe-me. Eu não saberia descrever as minhas impressões de horror depois de haver feito levianamente a tentativa de tiro com a arma que me desapropriou a existência terrestre. Estou aqui, acompanhada pela tia Amália Sanches, que vem assumindo diante de mim o papel de generosa mãe, suportando sem qualquer censura a inconsequência do meu gesto. A primeira coisa que essa mensagem nos mostra é que a jovem ela está lá no mundo espiritual, mas está amparada. Ela está sendo acolhida, socorrida, ela não está largada, assim, como se alguém que não tenha direito a qualquer misericórdia. Acontece que naquele dia infeliz, comecei a pensar no casamento da Thelma e deixei que a melancolia se me apossasse do íntimo. Senti o gosto amargo da solidão antecipadamente e perdi grandes oportunidades de aprendizado, aqui com o agravante de adquirir o remorso que me encegueceu para a trilha da aurora. Senti o gosto amargo da solidão, perdi grandes oportunidades de aprendizado. O sentimento, eu podia ter continuado. De que modo me descartarei dos sofrimentos que eu própria, impensadamente, instalei por dentro de minha alma? Ainda, creio, não sei como fazer. O Eduardo não teve qualquer culpa. Eu própria vasculhei recantos e gavetas até encontrar a arma que me pareceu uma joia admiravelmente talhada. Experimentá-la foi o meu grande desastre.
e desconheço de que maneira iniciarei o meu esforço de rearticular o meu próprio controle. Pedir perdão aos pais, à irmãzinha e ao nosso amigo que nos honra a família, a meu ver, é a primeira medida para expungir a sombra que se condensou por dentro. Preciso pensar nas causas de minha tristeza congênita, de meu desinteresse pela existência, o que significa aos meus olhos desrespeito às leis de Deus. Não tenho ainda visão ampla, capaz de senhorar os quadros que me cercam. A querida tia Amália Sanches é que se me fez o guia para movimentar-me. Perdoe, irmãzinha Júlia, a sua filha que se deixou dominar pelas influências infelizes que me rodearam, como que me impelindo ao gesto fatal. Sofro muito em consequência de minha inadaptação à vida. E a verdade é que a vida na Terra era a melhor escola de que poderia dispor, a fim de chegar aqui sem os problemas constrangedores que me arrasam as energias. O suicídio é uma calamidade para quem o pratica, de vez que suscitado por nossas próprias mãos o processo de sofrimento, não conseguimos prever o ciclo de provações a que teremos todos os sentimentos aprisionados numa rotina em que diariamente se nos faz o martírio. Perdoem-me, em casa, se lhes falo com essa linguagem de angústia. Não tenho outra para expor o meu íntimo carregado de frustrações. Ainda assim, espero em Jesus, que jamais nos abandona. Agora que me entrego à oração com todas as minhas forças, reconheço que recusar a vida que Deus nos concede é uma lesão da própria vida em nós, e isso me aflige e quase me faz desesperar ao mesmo tempo. Mãe, a tia Amália Sanches tem me falado de obsessões que nos seguem através de longas fases de nosso caminho. E compreendo que fui vítima da cilada que me armaram. Mas não quero isentar-me da culpa que se faz em mim complicado processo de perturbação e dor. Peço-lhes vibrações de paz, a fim de que me tranquilize tanto quanto possível, para refletir em recomeço do meu adestramento, em resistência espiritual, porque já entendo que regressarei à Terra para transitar em caminhos iguais à estrada que abandonei indevidamente. Em suma, desejo ao seu coração querido e a todos os nossos entes amados a felicidade que ainda não tenho para mim, e compareço ante a família que me deu tanto amor, afeição de mendigo de afeto e compreensão, em que presentemente me tornei. Espero melhorar-me. Deus, que a ninguém menospreza, me renovará as energias para que me reencontre. Muito amor para a Thelma, meus pensamentos de ternura e carinho para o Marcelo, que se me faz agora um credor de minha mais alta gratidão. Muitas lembranças para nossa casa que tornei quase infeliz, e agradecendo a sua bênção que me refaz a esperança de melhores dias, sou, com meu pai, como sempre, a sua filha, mas sua por ser aqui, o coração desolado que lhe pede continuar sempre nas orações da necessária renovação. Então, meus amigos, que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco, dando-nos forças, discernimento para manter uma saúde mental, uma saúde que nós cultivemos pensamentos de otimismo, trabalho, abnegação e renúncia. E que, gente, onde a vida nos situar, que a gente possa contribuir, ser útil, porque isso será sempre a maior prevenção
contra o suicídio nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.